Oi, tudo bem? Aqui é a Suelen Varblin, sou especialista em marketing e mídias sociais. Eu ajudo pequenas empresas, empreendedores a melhorar a imagem dos seus negócios, descomplicando o marketing. E eu quero que você seja muito bem-vindo, quero te desejar as boas-vindas a essa palestra online sobre produtividade na era digital. Mas como assim? O que seria a produtividade na era digital? Hoje, com a internet, principalmente com as mídias sociais, nós temos um excesso de informação e um excesso de distrações também. Então, pense na sua produtividade nas mídias sociais, que é o nosso foco aqui hoje, por dois viés. O primeiro, a sua produtividade com relação às coisas que você faz quando está passando tempo nas mídias sociais, quando você está se distraindo. E o segundo, as coisas que você faz nas mídias sociais com o objetivo de se promover, de destacar o seu negócio. E neste momento, apesar de estar trabalhando, é óbvio, você também precisa ser produtivo. Então, a produtividade no sentido de não perder tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum. E a produtividade no sentido de usar melhor o tempo com as coisas que sim têm um objetivo maior, né? E a vida atual é a vida dos excessos, não é verdade? Hoje em dia, os negócios que fazem mais sucesso são aqueles que conseguem mostrar para as pessoas que trazem algum tipo de equilíbrio para a vida delas e, por consequência, também fazem elas pouparem tempo. Então, quando você for para as mídias sociais, falar do seu negócio, tentar se promover, como a gente falou antes, tente mostrar para as pessoas que você está fazendo elas economizarem tempo, porque isso é crucial nos dias atuais. Eu lembro, no ano 2000, mais ou menos, eu tive acesso à primeira câmera digital da minha vida. Acostumada com aquelas câmeras que cabiam 12, até 36 poses, né? Mas você tinha que esperar a foto ser revelada para ver se o resultado era bom ou não. E aí, uma irmã de uma amiga minha me emprestou uma câmera digital que cabiam 25 poses nessa câmera. O detalhe, num disquete. Você lembra que era um disquete? Então, para você ter uma ideia, existem pesquisas que dizem que o mundo produz mais conteúdo a cada 2 dias do que se produziu na humanidade inteira, do início da vida, no início da humanidade, até o ano 2003. E aí, quando eu ouvi esse dado, eu fiquei assustada. Falei, não pode. Mas quando eu lembrei daquela câmera digital do disquete, aí eu falei, não, faz sentido sim. Porque se antes do ano 2000, 2003, a gente não tinha tanto acesso à câmera digital, por exemplo, e tínhamos uma família dividir um filme de 12 poses, às vezes, ao longo de um ano, e hoje todo mundo tira 12 fotos no mínimo por dia com o seu celular, não é verdade? Então, isso já nos mostra a quantia de conteúdo que está se gerando hoje em dia. Em 2006 eu fiz um intercâmbio na Turquia e com 17 anos meus pais me colocaram em um avião, sem eu nunca ter embarcado em um avião antes, sem eu nunca ter saído da minha cidade de 12, 13 mil habitantes antes, sem um celular na mão. E eu te pergunto, imagina você colocar um filho hoje em um avião sem um celular na mão, parece algo de outro mundo, algo impossível, na verdade. E aí durante o intercâmbio eu gravava as minhas fotos, já tinha câmera digital, mas gravava as fotos em um CD para trazer para casa depois. Então, olha como as coisas mudaram. Quando eu fui fazer faculdade, e olha que eu sou nova, quando eu fui fazer faculdade, nós dividimos um apartamento em 3 pessoas e dividimos também um computador, aquele computador enorme, branco, em 3 pessoas. Então, as coisas mudaram muito, evoluíram muito de lá para cá. Mas aí, pensando assim, se nós tínhamos que durante a faculdade dividir um computador em 3 pessoas e conseguíamos dar conta, como que hoje, tendo o computador na nossa mão, o nosso celular, a gente insiste em dizer que a vida é mais corrida, que não dá tempo de fazer nada. A vida é muito corrida. Pergunta para você refletir. Será que a vida é mesmo mais corrida? Ou será que a gente não está conseguindo ser muito produtivo e está achando que a vida é corrida? Pense nisso. Porque assim, antigamente, para você ir pagar uma conta, por exemplo, você tinha que ficar na fila do banco, se programar, achar um lugar para estacionar o carro. Isso te levava no mínimo 1 hora. Hoje você pode estar no banheiro,
pegar o teu celular e pagar uma conta, o que é muito simples, é muito fácil, é muito rápido. E várias coisas no nosso dia a dia foram facilitadas através da tecnologia, através da internet. Então o problema, eu acho, da humanidade não é falta de tempo, é falta de prioridade, não é falta de tempo, é excesso de distração. E a produtividade está ligada justamente a isso, ao excesso de distração e à falta de prioridade. Então você senta fazer uma tarefa, aí o WhatsApp começa a chamar e você vê que tem notificação no Instagram e dali a pouco você já tá saindo do Instagram, já entrou num link de um site que alguém falou lá no Instagram e quando você vê, você tá vendo coisas que não tem nada a ver com aquela primeira atividade que você começou a fazer. Então, isso desgraça a sua produtividade. Quando você para o que você está fazendo por causa de alguma distração e se perde naquilo, né? E o que acontece muito nas mídias sociais também é aquela síndrome da grama do vizinho. Você já ouviu falar? A síndrome da grama do vizinho é mais ou menos assim. Você começa a olhar a vida do outro, a vida do seu concorrente ou a vida de uma pessoa próxima até mesmo, e começa a sofrer com essa síndrome da grama do vizinho, porque, segundo a teoria, a grama do vizinho é sempre mais verde, não é verdade? Só que a gente só consegue ver o que está no palco do vizinho, a grama agora, o tempo que ele utilizou para deixar a grama daquele jeito, ou como que está dentro da casa dele, a gente não enxerga. E aí a gente fica se frustrando ao se comparar com a grama do vizinho. E esse ditado da grama do vizinho é engraçado que ele existe em vários países. Em alguns países muda um pouquinho, diz assim que o jantar do vizinho cheira mais gostoso, ou a mulher do vizinho é sempre mais bonita, e assim por diante. Mas algo que toma muito a nossa produtividade na internet, nas mídias sociais, é isso. É você começar a olhar as fotos dos outros, as postagens dos outros e se comparar, se diminuir, sofrer dessa síndrome da grama do vizinho, achar que a grama do vizinho é mais verde e começar a achar que o seu trabalho não está te levando a lugar nenhum e aí você se frustra e aí você fica menos produtivo ainda e aí você se desanima mais ainda. Então, não pense que a sua vida é medíocre quando você vê a grama do vizinho, só pense que você só está vendo o que é bonito. E as pessoas nas mídias sociais, elas não estão erradas em postar apenas o lado bonito, porque na internet deixa a vida ser bonita mesmo. Agora, errados somos nós e quando olhamos, criamos uma imagem na nossa cabeça de que tudo é fácil, de que as coisas não precisam ser batalhadas, e aí a gente se frustra e deixa a nossa produtividade cair lá embaixo, né? Antigamente uma mesa cheia de papel era sinônimo de que o dia não tinha rendido, não é verdade? Hoje a gente tem o desktop do computador cheio e quando ele tá cheio quer dizer que o dia rendeu, mas ainda não deu tempo de se organizar. Então é uma coisa assim muito louca. E antigamente, por exemplo, você precisava comprar um sapato e você tinha que esperar ter um dia de folga para ir lá na loja, ir no shopping comprar um sapato. Hoje não, você tá no meio do teu dia, você lembra que precisa comprar um sapato, você já entra na internet, já compra e já resolve. Então essas distrações, ao mesmo tempo que facilitam a nossa vida, também deixam a gente perder o foco daquilo que era mais importante. Antigamente, para você ir numa palestra, você tinha que sair de casa, se programar. Hoje não sei que horas você está assistindo, mas você assiste a hora que for, do conforto da sua casa, no seu celular e assim por diante. A questão é que a gente, nós seres humanos, nós estamos cada vez mais insaciáveis, né? Nada mais nos basta. É sempre preciso mais e mais. E aí, qual que é a resposta disso? É parar de crescer, de ter, de fazer mais? Não, mas saber que produtividade não significa trabalhar mais, mas trabalhar melhor, fazer as mesmas coisas em menos tempo. E para isso a gente tem muitas ferramentas hoje que podem nos ajudar. Então, para ser mais produtivo nessa era digital, a gente tem que se aproveitar dessas ferramentas, inclusive alguns robôs que podem nos ajudar, isso mesmo. Existem pesquisas que dizem que os robôs podem assumir até 5 milhões de empregos até 2020. Isso é muita coisa. Provavelmente vai assumir pelo menos algumas tarefas do seu emprego, do meu, e assim por diante. É uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, desculpa. E hoje a gente tem robôs no telemarketing,
robôs que fazem uma conversa super informal, por exemplo, falam: oi, tudo bem? Ah, aqui é a Suelen, eu posso falar com ela? E o robô fala como se fosse uma pessoa, não é uma conversa mecanizada, é uma conversa espontânea. Até os robôs estão sendo assim hoje, né? Hoje a gente tem robôs que curtem fotos no Instagram, que seguem pessoas no Instagram, robôs que conversam automaticamente pelo Facebook e assim por diante. Mas uma coisa é certa, né? Não vamos se preocupar porque o ser humano, obviamente, tem suas características que são insubstituíveis. A primeira delas é fazer várias coisas, essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A segunda característica é a característica de ter habilidades sociais e do olho no olho, né? Isso robô nenhum vai conseguir superar o ser humano. E por isso, nessa palestra hoje, eu vou te dar 10 dicas para você ser mais produtivo no meio digital, usando alguns pequenos robôs no seu dia a dia e ser produtivo tanto como consumidor de conteúdo online, como alguém que vai para a internet para se distrair ou para aprender, ou seja lá para qual finalidade você usa, como um criador de conteúdo online, porque hoje todo mundo tem que ser um pouquinho criador de conteúdo na internet também. Então, vamos lá? Primeira dica. Primeira dica para ser mais produtivo na internet: desativar as notificações do seu celular. Você não precisa ser interrompido porque alguém curtiu uma foto no Instagram ou porque alguém mandou uma piada no WhatsApp. Desative tudo para conseguir focar 100% no seu trabalho naquele momento. Isso é muito importante. Ter 100% de foco em 15 minutos é mais produtivo do que você ter 1 hora de trabalho desfocando, não é verdade? Porque, gente, hoje em dia o que acontece é isso: as pessoas chegam para trabalhar e em vez de começar a trabalhar de uma vez, elas vão olhar o WhatsApp, aí elas vão tomar um cafezinho, aí elas olham um pouquinho o Instagram, aí elas entram no computador, olham as notícias e quando vê, se passou 1 hora nessas distrações e você nem percebeu. Então, desative as notificações do celular, certo? Dica número 2. Dê unfollow, pare de seguir perfis que consomem muito do seu tempo e não te trazem nenhum retorno, não agregam para a sua vida e não agregam principalmente na sua vida profissional. Então, esse perfil aqui me ensina alguma coisa, me inspira a ser melhor em algum ponto? Não, tá aqui só para me distrair, só para tomar meu tempo? Então, tchau, para de seguir, porque isso está consumindo a sua produtividade sem você perceber. O famoso, o jogador de futebol, a blogueira, enfim, não estou generalizando, são alguns exemplos de pessoas que de repente postam várias coisas aleatórias, mas que não agregam conhecimento na sua vida, apenas entretenimento, e te fazem passar horas distraídos no Instagram ou no Facebook. Então, pare de seguir pessoas que não te levam, não estão de acordo com o seu objetivo maior e só consomem o seu tempo. Terceira dica: use o WhatsApp no computador. Essa dica é um pouco suspeita, porque ao mesmo tempo que o WhatsApp pode tomar a sua produtividade, se você ficar se distraindo cada pouco por ele pode também te ajudar muito, porque a gente utiliza hoje em dia muito o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho. Então, digamos que você precisa mandar um arquivo, você precisa passar um arquivo do computador para o celular. Uma vez eu fazia isso, eu pegava e mandava o arquivo por e-mail, aí baixava do e-mail no celular e aquilo era um transtorno. Hoje você tem o WhatsApp. Eu e meu marido, por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp só pra gente se mandar arquivos importantes. Então, ou seja, ele pagou uma conta com o celular. Ele envia para esse grupo e aí ele precisa mandar o comprovante por e-mail para alguém, né? Ou, enfim, precisa arquivar no computador. Manda no grupo e a gente vai só mandando arquivos que a gente precisa transferir do computador para o celular nesse grupo. Então é um jeito também de você ser mais produtivo, sem falar que é muito mais rápido, muito mais fácil escrever, né? Tem alguns casos que você não pode mandar áudios, tem que realmente escrever. Então o teu WhatsApp no computador facilita muito. O que você precisa acessar é apenas acessar um site que é web.whatsapp, aí você vai nos ajustes do seu celular, do seu WhatsApp no celular, e ali vai ter um QR Code.
Você vai apontar o seu celular, mentira, o QR Code vai estar no computador, tá? Você vai apontar o seu celular para o computador, vai escanear aquele QR Code e automaticamente você já vai conseguir começar a usar o WhatsApp no computador. Detalhe que a partir que você faz isso a primeira vez no seu computador, raramente você vai ter que fazer esse processo novamente de habilitar o QR Code e tudo mais. Então é bem fácil, nas próximas vezes você simplesmente entra no seu computador, no web.whatsapp, e já vai estar funcionando o WhatsApp ali. Também deixa desativado as notificações, deixa o volume do seu computador todo abaixado, assim você não se distrai logo que alguém manda alguma mensagem em algum grupo ou alguma coisa assim. Quarta dica: estude pelo YouTube de maneira acelerada ou até mesmo algum curso online que você tenha comprado. Eu tenho o curso Engrene Seu Marketing, é um curso que tem duração de 6 horas aproximadamente, mas dá para você assistir esse curso, por exemplo, em 4 horas. Como assim se tem 6 horas eu assistir em 4 horas? Existe uma ferramenta em vários softwares de vídeo, no YouTube inclusive, nos cursos da Hotmart. Provavelmente se essa palestra que for dada pela Hotmart vai dar para fazer isso. Que funciona assim: você vai lá na engrenagemzinha, nas configurações do vídeo e consegue aumentar a velocidade do vídeo para 1.2, 1.5, 2.0. 2.0 é o dobro do tempo, mas muitas vezes eu acho, na minha opinião, que fica rápido demais, então você nem consegue acompanhar o raciocínio do vídeo. Mas em 1.5 é show, você consegue assistir o vídeo bem mais rápido e, enfim, se você está 100% concentrado, você vai aprender da mesma forma. E no YouTube tem muito material gratuito bacana para a gente aprender, então utilize o seu tempo livre para fazer isso. Ou de repente estou fazendo uma tarefa agora que é mais manual, que não exige a minha concentração, não exige muito do meu pensamento, é mais uma atividade mais mecânica. Então coloca o YouTube ali para rodar num vídeo bacana, num vídeo de motivação, num vídeo que te ensine alguma coisa. Coloca no modo rápido ainda para facilitar a sua vida, você conseguir ver bem mais rápido em menos tempo. Então isso é muito legal. E uma dica também é você, ainda nessa ideia de estudar pelo YouTube, é você baixar vídeos do YouTube no seu computador em MP3, em formato de áudio. Aí você coloca num pendrive, vai fazer uma viagem mais longa, coloca no carro, vai escutando. Então você consegue ampliar aí e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vai fazer uma caminhada, escuta esse áudio durante essa caminhada. Está fazendo alguma atividade em casa, como lavar louça, coloca esse áudio para rodar. Então baixar vídeos do YouTube em MP3 é algo muito legal. Para fazer isso, a minha recomendação é um site que se chama onlinevideoconverter.com. Aí você seleciona a opção de MP3 e você consegue baixar o vídeo do YouTube em formato de áudio para você ouvir quando você quiser. Então, assistindo no formato acelerado, vídeo, voltando lá para o vídeo em formato acelerado, então imagina só, um vídeo que tem 10 minutos, você pode assistir em 7 minutos e meio. Você já economiza aí 2 minutos e meio. E a dica 5 é você utilizar os atalhos do seu celular, do teclado do seu celular, ou as respostas rápidas do Instagram. Talvez você não saiba que isso existe, mas sim, existe. Se você tem um iPhone, por exemplo, lá nas configurações do teclado, você consegue programar alguns atalhos. Então, por exemplo, assim, o atalho de bem-vindo é um atalho que vai ter uma frase inteira escrita: olá, tudo bem? Seja bem-vindo, blá, 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 etc. Gostaria de convidar para conhecer mais sobre o nosso trabalho, ou algo assim. Então, se você é um profissional, você é uma empresa que atende pelo WhatsApp, atende pelo Instagram, pelo Facebook, olha a praticidade de você ter no seu celular. Isso dá para fazer no computador também, hein? Pesquise como. Dá para você ter no seu celular alguns atalhos que quando você digita uma determinada palavra, já vem a frase inteira pronta. Nossa, é bom demais. Porque tem frases, tem coisas que a gente tem que escrever todos os dias.
E isso toma muito nosso tempo. E às vezes você já escreveu lá no WhatsApp, mas daí você vai lá, procura, copia, cola, manda de novo. Ah, sua conta bancária, você tem que mandar para cliente, para fornecedor, para cliente. Então, deixa a sua conta bancária já num atalho desse e é só você digitar ali alguma palavra, um atalho e mandar tudo de uma vez só. Uma dica é você registrar esses atalhos com a letra Z na frente, por exemplo, que é uma letra que a gente pouco usa. Então você vai ter lá, por exemplo, Z Banco. E aí sempre que você digitar Z Banco, vai entrar lá todos os teus dados bancários, CPF da sua empresa e assim por diante. Então, lá no iPhone é dentro de teclado, nas configurações de atalhos do teclado. No Samsung tem aplicativo para isso, mas logo já deve estar disponível também no celular, eu acredito. E lá no Instagram, se você vai nas configurações, tem lá uma opção de respostas rápidas e é lá que você configura. Mesmo esquema, também aconselho você configurar com Z e alguma palavra-chave aí para você lembrar sempre. E aí depois lá no Instagram ele fica no balãozinho do direct já salvo. Então você só clica naquele balãozinho quando vai responder uma mensagem privada no Instagram e ela já vem pra cima, super fácil. E a dica número 6. Ao gerar conteúdo nas suas mídias sociais, acho que essa é a dica mais importante. Você como profissional, você precisa começar a gerar conteúdo nas mídias sociais, ser relevante para sua audiência. Quem que é a minha audiência? A TV não tem audiência dela? O rádio não tem audiência dela? Então você como profissional, como uma pessoa que está nas mídias sociais, também tem a sua audiência. São lá, quem é a tua audiência? Aquelas pessoas que te acompanham, aquelas pessoas que são fiéis as coisas que você posta, que gostam de ver. Então, como que você pode gerar conteúdo relevante para sua audiência, gerar informação de qualidade? Então, faça atividades em escala. Mas como assim? Você sabe já o que é interessante para o seu público. Então, é mais legal, é mais fácil, é mais rápido você sentar em um determinado momento e pensar em vários assuntos que você pode postar para o seu público, do que todos os dias você pensar, putz, e agora? O que eu vou postar? O que eu vou escrever? O que eu vou falar? Sobre que assunto eu vou falar? Porque as ideias não vêm. O nosso dia a dia é corrido. Por mais que a gente às vezes seja um pouco improdutivo, mas é corrido. Então, senta e foca 100% naquilo, em pensar em conteúdos. Pensar de repente lá em 30 conteúdos que podem ser interessantes, 30 temas que você pode abordar nos seus posts, pode abordar através de vídeos nos stories, ou deixa gravado esses vídeos, faz fotos dos produtos da sua empresa, fotos suas como profissional, fotos suas no escritório, e aí você tem um arquivo de imagens, um arquivo de vídeos, um arquivo de textos para você deixar programado antes, porque todos os dias a gente não tem tempo de tirar uma foto, de gerar um conteúdo, de gerar uma informação. Então faça isso em escala, faça antes para você conseguir se organizar com as suas atividades, porque eu sei que provavelmente o marketing não é a sua tarefa principal, a sua tarefa principal não é gerar conteúdo nas mídias sociais, mas hoje toda empresa, todo profissional precisa fazer isso. Então, para fazer isso com mais facilidade, faça atividades em escala, programe todos os seus conteúdos antes. Ah, mas eu não sei o que postar. Quer ter uma lista agora, pega um papel e caneta, uma lista de 20 conteúdos para você ter assunto para o mês inteiro? Então vamos lá. Preparados? Você faz uma lista de 10 coisas que as pessoas mais perguntam para você. Aquelas 10 coisas que você tem que repetir e responder novamente para os seus clientes. Faça essa lista. E depois faça uma lista de 10 coisas que sempre que você conta para as pessoas sobre o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho, elas se surpreendem, elas dizem, nossa, sério, que legal, nossa, não tinha pensado nisso antes, interessante, gostei de saber disso. Sempre tem algumas coisas que são diferentes, que as pessoas gostam de saber sobre o seu negócio. E aí você já tem aí 20 assuntos. E aí podemos ampliar, você pode pensar em informações que são úteis, dicas que você pode dar para a sua audiência, que vai ser interessante na vida delas, que elas vão poder aplicar na vida delas. Então aí você já tem vários conteúdos para postar nas suas mídias sociais. Então pega uma tarde, faz fotos
para o mês inteiro, salva no computador, em várias pastinhas, né? Depois agenda os posts para o mês inteiro. A gente tem hoje no Facebook, dá para agendar diretamente no Facebook. O Instagram não tem uma ferramenta dele para fazer isso, para agendar posts, mas você pode usar softwares, robôs auxiliares. Um deles, por exemplo, é um software que se chama Postgram, né? Vou deixar escrito aqui para você. Que é um site que você consegue pagar uma mensalidade mensal, ele tem uma versão gratuita também, para você poder agendar os seus posts simultaneamente no Instagram e também no Facebook. E aí, nos stories também, essa ferramenta agenda posts. Então, olha que bacana, tem algo que eu quero que seja postado nos meus stories todo dia. Então, eu deixo isso agendado previamente, né? Super legal, já deixa agendado, você dá 2 cliques. Não precisa nem anexar a foto novamente, só muda a data. Então é muito prático, né? E conforme você começar a gerar esse conteúdo nas suas mídias sociais, você vai ver que vai aparecer várias ideias. Você vai estar fazendo uma caminhada, você vai estar num restaurante, você vai ter insights, ideias do que você pode postar nas suas mídias sociais. E quando você tiver essas ideias, imediatamente anote no bloco de notas do seu celular, em algum lugar, para não esquecer, porque senão você se perde, essa informação se perde, você nunca mais lembra dessa ideia maravilhosa que você teve em algum momento. O mesmo vale para aqueles momentos em que de repente você vai almoçar com o teu sócio, vai almoçar com o teu marido, e aí você começa a fazer aquela lista de a gente tem que trocar o chuveiro, a gente tem que comprar um ar-condicionado, a gente tem que arrumar aquela lâmpada e assim por diante. Então, para de falar e trocar ideia e usar o seu tempo com os thanks da vida, aquelas coisas que você tem que fazer, quando você não pode fazer naquele exato momento. Usa o bloco de notas do seu celular, anota, faz uma lista dos thanks sempre que você lembrar. Porque acontece, a gente lembra das coisas que tem que fazer naquelas horas mais impróprias. Então, deixa tudo anotado e aí no outro dia você senta e resolve tudo que tá naquela lista, para você não ficar consumindo o teu cérebro com muita informação de coisas que você precisa fazer, mas você não consegue resolver naquele exato momento, não é verdade? Então, para de perder tempo olhando coisas nas mídias sociais que não te levam ao teu objetivo maior, mas pare também de postar coisas no teu Facebook, no teu Instagram, que não te levam ao teu objetivo maior. Que, profissionalmente falando, o teu objetivo maior nas mídias sociais deve ser se tornar autoridade para o seu público, dar informações que são relevantes, úteis, que vão ajudar o seu público a alguma coisa. E aí eu vejo muita empresa, muito profissional se limitando nas mídias sociais com aquelas datas comemorativas. Peraí, é interessante para o teu público saber que é dia da água, da feliz dia da água, da feliz dia disso, feliz dia daquilo, feliz dia daquele outro? Sei, né? Então, não se limite a essas datas comemorativas e nem se apegue demais a essas datas comemorativas. E pense em algo muito maior, que o meu conteúdo lá dentro precisa ajudar as pessoas em algum aspecto. E a dica 7 é: defina o seu público, a sua persona nas mídias sociais, para você não perder tempo com o cliente errado. Você já ouviu falar de persona, de avatar? O que é a persona, o avatar? No marketing, é o meu público-alvo ideal, o meu cliente perfeito, aquele cliente que realmente eu quero atingir. Então, a tua comunicação nas mídias sociais, as tuas campanhas, precisam estar destinadas a essa persona, a esse cliente ideal. Você deve pensar: essa pessoa que gostaria que eu conversasse com ela de que maneira, com que tom de linguagem? E aí eu direciono toda a minha comunicação pensando neste público, porque existe aquela máxima de que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então aqui agora, quando eu tô conversando com você, por mais que você é homem, é mulher, eu não sei a idade que você tem, mas na minha cabeça eu estabeleci um público e eu tô fazendo de conta que tô conversando com essa pessoa, com uma pessoa específica. E aí a comunicação flui muito melhor. Então talvez se você for exatamente a pessoa com quem eu tô pensando, que eu tô falando, vai se identificar mais. Se você for mais velho ou mais jovem do que a pessoa que eu estou imaginando aqui durante a minha palestra, talvez você não se identifique, não se conecte tanto com o meu conteúdo. Então é normal isso, mas você tem que, a hora de falar,
tem que pensar quem é o meu cliente ideal, quem que eu quero atingir, né? Porque se você vende valor, por exemplo, se você vende valor agregado no teu negócio, não faça uma comunicação que tende a atrair clientes que só querem preço, né? Porque hoje em dia existem dois tipos de cliente, aquele que quer preço, não importa a qualidade, e aquele que quer qualidade, não importa o preço. Qual cliente você quer atingir? E dependendo de qual cliente você quer atingir, você tem que direcionar a tua comunicação, o teu posicionamento, o jeito de você falar. Tem uma história que eu sempre conto nas minhas palestras, que o meu irmão uma vez foi num restaurante na Argentina e pediu pro garçom qual que era o prato carro-chefe da casa, o melhor prato da casa. E o garçom logo foi sugerindo um prato que era uma receita famosa de um garçom da Espanha. E aí contou aquela história que o garçom dali da Argentina teve que assinar em cartório, que não passaria aquela receita pra ninguém. Meu irmão logo pensou, nossa, mas é a fórmula da Coca-Cola. E imaginou, deve ser bem caro esse prato. Pediu pra ver o cardápio antes. Quando ele estava olhando o cardápio e encontrou o prato ali, para surpresa dele, o prato nem era tão caro assim. Ou seja, a história que aquele garçom contou surpreendeu o meu irmão a tal ponto para ele falar aquela frase que todos nós gostaríamos de ouvir do nosso cliente, que é essa aqui: achei que era mais caro. Então, qual que é a percepção que o seu cliente tem do seu produto? Ele acha que era mais caro? Quando ele diz achei que era mais caro, é porque ele já viu o valor antes de ver o preço, e isso é muito importante. Então, nas suas mídias sociais, o seu cliente também tem que ver esse valor. E não perca tempo postando coisas que não tem a ver com o seu público, né? Como eu falei antes, feliz dia daquilo, feliz dia disso. Poste com frequência, com consistência, coisas que estão relacionadas, né, ao dia a dia dessa tua persona, desse teu cliente ideal. Não faça posts que não te levam a lugar nenhum, que não gerem autoridade para sua marca. E o que é um post produtivo? Como que eu posso ser produtivo nas minhas postagens? Um post produtivo é aquele que ajuda a sua audiência de alguma forma, que inspira a sua audiência de alguma forma, que ensina, que é útil, que causa algum tipo de inspiração, que causa algum tipo de comoção nessa tua audiência, né? E para ser mais produtivo também no Instagram, já que a gente está falando de postagens, é você transformar o seu Instagram em uma conta comercial, uma conta empresarial. Assim você consegue ter acesso a dados, a informações que vão te fazer entender quem é aquela pessoa que está no teu Instagram. Será que é homem, é mulher, que dia que ele está mais online, qual que é a faixa etária, de que cidade ele vem, para você poder direcionar a tua comunicação também dessa forma. Dica número 8. Verifique o tempo que você passa online e em cada aplicativo e se policie. Existem aplicativos para isso. No iPhone também você consegue ter no próprio celular uma lista que diz quanto tempo você passou em cada aplicativo, em cada tipo de aplicativo. Então, aplicativos de criatividade, aplicativos de finanças, aplicativos de entretenimento, que é WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, ele consegue te dizer quanto tempo por dia você ficou nessas ferramentas. E os resultados são assustadores, porque a gente sempre passa mais tempo do que a gente deveria ou gostaria, né? E aí, o próprio Instagram hoje, ali do ladinho, ele já tem, junto com as informações ali, ele já tem uma opção que é sua atividade. Nessa opção sua atividade é muito legal que você consegue ver quanto tempo você passou no Instagram naquele dia e quanto tempo por dia, em média, você vem gastando no Instagram durante a semana inteira. Então, você também consegue colocar uma notificação para que o Instagram te avise. Por exemplo, quando eu completar 1 hora por dia no Instagram, eu quero que o Instagram me avise, porque eu não posso passar desse tempo. E aí ele te avisa de que já deu a hora. Você pode simplesmente cancelar, mas é importante fazer isso para você ver onde que está indo esse teu tempo e você não sabe. E a dica número 9 é utilizar listas de transmissão no WhatsApp. Fazer listas com clientes é muito poderoso no WhatsApp. Ou lista de pessoas para quem você tem que mandar a mesma informação. Por quê? Se você mandar manualmente uma a uma dessas pessoas, olha o tempo que você perde.
Criar um grupo muitas vezes é conturbado, as pessoas que estão no grupo às vezes não se interessam pelo mesmo assunto, pode acabar gerando um estresse. Mas se você tem o contato de alguém que realmente você conhece e essa pessoa efetivamente cadastra o seu número nos contatos dela, o WhatsApp vai conseguir entregar suas mensagens através de uma lista de transmissão. Nessa lista você consegue colocar até 256 pessoas, se eu não estou enganada, de uma só vez enviar a mesma mensagem para todas essas 250 pessoas. É algo como o e-mail marketing, não é verdade? Só que pelo WhatsApp. Então é muito legal você fazer isso para conseguir falar com mais pessoas de uma maneira direcionada, né? Que elas acham que aquela comunicação é só para elas. Então faça isso, crie listas de transmissão com clientes, com pessoas com quem você tem que conversar com frequência e mandar avisos, mandar mensagens. E a dica número 10 é tenha um portfólio virtual. Eu acredito que muitas vezes as pessoas vêm perguntar sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre algo relacionado ao seu negócio e você tem que ficar respondendo, ou perde tempo, ou se você não tem um site também você não consegue direcionar as pessoas para esse site. Então faça um portfólio virtual, um Media Kit que a gente chama aí na comunicação, que seria uma apresentação, de preferência em PDF, com algumas 10, 15 páginas, falando com imagens bem chamativas, falando sobre você, sobre a tua profissão, sobre a tua empresa, para quando alguém perguntar mais informações sobre o teu negócio, você já manda por e-mail essa apresentação. Gente, resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, pense sempre assim. Neste momento, eu estou aqui no meu Instagram, perambulando, com os dedos rolantes no meu Instagram, me ocupando ou produzindo? E existe até existe um livro chamado Produtividade para Quem Quer Tempo. Eu acredito que a maioria de vocês conheçam esse livro aqui, que eu gosto muito. E ele tem uma reflexão assim no livro. O autor sugere, o Jerônimo, que você coloque um alarme no seu celular todos os dias, a cada tantas horas, dizendo assim: neste momento você está se ocupando ou produzindo? Porque se ocupar não é produzir. Se ocupar são atividades que às vezes você até tem que fazer, ou você gosta de fazer, ou você está fazendo, sei lá por que motivo. Mas produzir é fazer atividades que realmente te levam àquele seu objetivo maior, aquele seu sonho maior. Tudo que você for fazer, pense, essa atividade aqui agora vai contribuir para eu chegar no meu objetivo maior, ou é só algo que dá para deixar sem fazer? Então, pense sempre nisso, né? E se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil produzir mais, não é fácil ser produtivo nas mídias sociais, não é fácil fazer um conteúdo de qualidade, não consumir conteúdos que não são de qualidade, não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. E mais importante do que velocidade nessa vida é direção. Então, às vezes você quer cumprir uma lista de tarefas, de 20 tarefas, e você não consegue, mas seria mais importante cumprir 5 tarefas que te levam a uma direção e não só que vão te fazer ter velocidade para arriscar aquela lista que você fez no início do dia, né? Agrupe as suas tarefas em escalas, faça tudo de um mesmo grupo de uma só vez. Agora eu vou fazer conteúdo para as mídias sociais, então eu vou fazer tudo de uma só vez, né? E pense sempre que tudo piora antes de melhorar, então passar pelos perrengues da vida aí é normal, né? Então até tem uma ideia que o Jerônimo dá no livro, que diz assim, para você fazer uma planilha de produtividade no seu dia. E nessa planilha de produtividade você vai preencher o foco do dia, qual que é o foco principal do meu dia, aquela coisa principal mesmo, com 1, 2 palavras. Você vai fazer uma lista de 5 prioridades, quais são as 5 prioridades desse dia, e 3 coisas para você evitar no dia, né? 3 coisas que não... Você preenche uma parte no início do dia e uma parte no final. 3 coisas para evitar no dia. E aí, à noite, você vai dar uma nota para o seu dia de 0 a 10. Qual foi a nota do dia de hoje, né? O quanto eu fui produtivo, que nota eu mereço. E aí, você vai preencher ao lado das 3 coisas que você preencheu de manhã para evitar no dia, você vai preencher 3 coisas para ser grato naquele dia. E aí, você vai fazer observações diversas sobre o que você
aprendeu hoje. Então é super legal fazer isso e para você avaliar cada um dos seus dias, como foi, o que podia melhorar. E assim, gente, precisamos sempre saber que falar sim é uma das coisas mais fáceis do mundo. Eu sempre achei que isso fosse um grande benefício, uma grande característica positiva minha, pois eu sempre soube falar sim para tudo. Mas falar sim é fácil. Agora, falar não é coisa para poucos, na verdade, né? Porque quando você fala não, você renuncia, você deixa alguma coisa para trás, né? Então, poucas pessoas falam não. Então, cada coisa que você faz na vida exige uma renúncia. Então, se você escolhe fazer uma dieta, escolhe ter um corpo que te traz uma saúde bacana, uma autoestima legal, você vai ter que renunciar ao doce. Se você escolhe ter sucesso na vida, você vai ter que renunciar por muitas vezes aos finais de semana. Já diz o ditado, o sucesso é construído à noite, né? Então, eu quero ser mais produtivo. Então, eu vou ter que renunciar da mídia social, no horário comercial, eu vou ter que renunciar a saber o que acontece na vida da cantora famosa, né? E tem gente que fala assim, tem gente que fala, eu vou tentar então por 6 meses esse novo projeto, vou tentar ser produtivo assim, fazer essas coisas que eu estou aprendendo aqui, por 6 meses, se não der eu vou pra outra, se não der eu desisto, vou pra outra. Tem gente que faz isso, que dá prazo, e a gente faz isso, eu também já fiz, eu também faço às vezes, que dá prazo de validade para os seus sonhos. E quando você dá prazo de validade para os seus sonhos, dizendo, vou fazer até 6 meses para ver se dá certo ou não, você tá dizendo para os seus sonhos que eles vão estragar. Porque tudo que tem prazo de validade, uma hora estraga. Então a gente tem que pensar assim, eu vou fazer dar certo, eu vou tentar ser mais produtivo até dar certo. Se não der certo hoje, amanhã eu tento de novo e assim por diante. Não é verdade? Então não jogue os seus sonhos no lixo, dando prazo de validade para eles. E sempre lembrem que produtividade não significa trabalhar mais, significa trabalhar melhor. Produtividade significa fazer as mesmas coisas em menos tempo. Usar da melhor forma possível os recursos que você tem, que são limitados. O nosso tempo é o nosso recurso mais valioso e mais limitado também. Use ele da melhor forma. Use cada segundo do seu dia pensando, será que isso vai me levar no meu objetivo maior? Será que isso vai me fazer ser mais feliz? E siga nessa missão. Um grande abraço, gente, e sucesso para todos vocês. Tchau, tchau!